Bom, boa tarde aí, pessoal que está entrando. A gente só está aguardando um pouquinho esse começo para as pessoas se conectarem. Enquanto isso, tá na tela aí a chamada para a convenção do Secov, que acontece agora no final do mês de agosto, né? Dia 23 e dia 24. Daqui a pouquinho a gente começa. Vamos dar mais um minutinho, às 5h05 a gente começa. Bom, vamos lá. Estou vendo bastante gente aqui do NE, algumas pessoas novas também que eu não conheço. Pessoal, fiquem à vontade aí para participar. Estamos iniciando aqui mais um evento do NE. Como vocês sabem, o NE nos últimos anos tem focado nas empresas de tecnologia, né? Que tem
ajudado a melhorar a eficiência, a produtividade do nosso setor, desafios grandes que a gente tem e muito necessários, né? Ainda mais agora nesses momentos onde o custo está pegando forte para todos os setores. Então, saber as novas ferramentas que estão disponíveis para melhoria de processos, melhor controle, não ter desperdício, tanto na fase de construção, né, a gente vai falar um pouquinho da cadeia como um todo do mercado imobiliário, tanto da parte produtiva, no canteiro de obra, como também na gestão dos imóveis prontos, de facilities, é um assunto super interessante. E aí eu queria apresentar o Alex Vaz da Tivit, né? A Tivit é uma empresa de soluções digitais, super renomada no mercado. E o Gabriel Borges, que é da casa já, nosso coordenador de inovação do NE e também sócio fundador da Connect Data. E esse aqui é o primeiro evento, né, do grupo de trabalho de IoT, de Internet das Coisas. A gente dividiu o nosso grande grupo do NE em alguns grupos de trabalho, o grupo de IoT é um deles. E eu passo a bola para o Gabriel aqui fazer a apresentação. Bom, pessoal, primeiro, obrigado aí pela presença de todos. É um prazer estar aí com vocês, estar apresentando, falando de um assunto que para a gente é muito relevante. O Rodrigo colocou muito bem aí, né? A gente tem um grande desafio aí dentro do NE, trazendo todas essas startups de tecnologia desde o ano passado, que estamos mais ativos nisso, né? Com a associação Smart, onde a gente trouxe tecnologias para fazer um matching aí com o setor, né? Hoje a gente tem mais de 60 startups associadas do Plano Smart, com várias soluções e tecnologias disponíveis aí para o setor. E quando a gente decidiu aí formar os grupos, é muito para trazer informação, né? Buscar nivelar um pouco mais dessa possibilidade que muitas vezes a gente acha que são tecnologias emergentes, que estão fora do nosso alcance, e na verdade não, né? A gente já tem essas tecnologias para ser aplicadas aqui dentro do setor, então a gente tem buscado nivelar um pouco mais, trazendo informação e mostrando as possibilidades, né? Que foi um dos principais objetivos aí de trazer o Alex, para mostrar, né, os cases práticos de como que a gente pode aplicar essas tecnologias em toda a cadeia, né, dentro do setor como um todo. Como o Rodrigo falou, também sou coordenador aí do grupo de tecnologia de internet das coisas e inteligência artificial, junto com o Leonardo Muradas, da Tegra, com o Felipe Cordeiro, da Tajab. Então, a gente compartilha aí a coordenação do comitê, e a gente tem alguns objetivos ali dentro do comitê, que é principalmente isso, né? Como que a gente consegue trazer para o mercado essas tecnologias e impulsionar a adoção através dessa demonstração de possibilidades, né? De caminhos que a gente pode ter. Mas não vou me delongar muito, vou deixar para o Alex, nosso convidado. O Alex, como o Rodrigo colocou, ele é executivo de soluções de IoT da Tivit, tem mais de 20 anos aí de experiência em tecnologia, nas tecnologias emergentes, como IoT, inteligência artificial, realidade aumentada, e a formação dele é em processamento de dados pela PUC do Rio de Janeiro, mas também aí foi para a área de gestão de negócio, tem MBA em gestão de negócio pela Fundação Getúlio Vargas. Então, muito obrigado, Alex. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, poder compartilhar com a gente toda a sua experiência. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rodrigo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela já, gente? Estamos. Tá. Tá sim. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Como o Gabriel falou, eu sou executivo de soluções de internet das coisas na Tivit, né, a IoT, e já trabalho há algum tempo nesse mercado, e o objetivo aqui é dar um overview geral para vocês de implementações IoT, né? Quais são
as implementações que estão em voga, quais são os principais desafios de uma implementação IoT, como utilizar isso dentro do segmento de negócio de vocês. E no final a gente abre um espaço aí para perguntas para sanar alguma dúvida que tenha ficado, tá bom? Então, eu vou dar, basicamente, vou falar brevemente sobre as perspectivas de mercado, tanto fora do Brasil como no Brasil. Vou explicar um pouquinho dos componentes IoT. Eu gosto de fazer um nivelamento, porque tem muita gente que não entende, não sabe exatamente do que se trata a internet das coisas. Depois eu vou discorrer sobre um pouco da implementação de projetos IoT, como escalar esses projetos e falar de alguns cases reais para que vocês tenham conhecimento do que está sendo feito. Tá? Então, pessoal, eu costumo começar falando. Eu tenho essa pesquisa, que é uma pesquisa realizada pela Microsoft. Ela chama IoT Signals. Ela está disponível na internet. Quem quiser, quem tiver interesse, consegue baixar. É só buscar. Mas ela é uma pesquisa focada em internet das coisas, né? Ela foi realizada nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, China e Japão, sempre focando em empresas com mais de 1.000 funcionários e tomadores de decisão, né? Foram mais de 3.000 participantes. E o interessante que a gente vê nesse slide aqui é que a adoção de IoT ela continua crescendo de 2009 para 2020. Essa foi uma pesquisa publicada no final de 2020, que em 2019 a gente tinha 85% das empresas utilizando a tecnologia e a gente passou para 91% em 2020, né? E 83% dessas empresas elas têm ao menos um projeto que atingiu o estágio de uso, contra 74% em 2019. Então, o que isso mostra? Que efetivamente as implementações de IoT estão avançando, né? E isso é importante para esse mercado. Aqui a gente consegue ver que 90% das organizações, elas agora consideram a IoT como uma tecnologia crítica para o sucesso dos negócios, em comparação com 88% de 2019. 94% estão satisfeitas com a IoT, contra 92% de 2019, e 95% das organizações prevêem utilizar a IoT tanto ou mais do que fazem hoje, né? Então, são alguns dados relevantes. Quando a gente vai para as razões para a adoção de IoT, a gente percebe que as organizações elas estão utilizando a IoT como parte de uma mudança de cultura mais ampla, né? Com foco em aumentar a produtividade, reduzir custo, proteger o meio ambiente. Então, vocês conseguem perceber aí nas principais razões casos de uso focados em segurança, em bem-estar, em otimização das operações, controle de qualidade, produtividade do funcionário, né? E aqui é interessante que dentro das indústrias, né, como a IoT é uma tecnologia, é uma disciplina que ela se aplica a diversas indústrias. Cada indústria ela acaba tendo o seu objetivo ou seus casos de uso de interesse para utilizar em IoT. A disciplina ela é muito cross, e ela consegue atingir diversos segmentos de mercado, né? Então ela está presente nos mais distintos segmentos de mercado. E nessas indústrias, a gente vê que a IoT é utilizada para obter eficiência de diferentes maneiras. Quando a gente fala de manufatura, é eficiência na produção. Em varejo, a gente já vê um foco mais em otimização da cadeia de suprimentos. Em saúde, a gente vê monitoramento de recursos, com tracking de ativos de pacientes, enfim. E também manutenção de ativos, né, predição de ativos, principalmente para os campos de energia, petróleo e gás, né, que estão focando muito nesse caso de uso. E quais são os benefícios percebidos, né, por essas empresas que estão fazendo a adoção de internet das coisas? Elas estão percebendo uma eficiência nas operações muito grande, um aumento da eficiência das operações e também redução de custo.
mas não esquecendo também o benefício de qualidade. Então, a gente vê ali que fatores voltados à eficiência estão em destaque, mas também produção e qualidade. São os 3 fatores que estão em destaque nessa pesquisa. E quais são os desafios na implantação de uma solução IoT? Bom, os maiores desafios eles estão associados à complexidade técnica, à falta de orçamento ou pessoal e à dificuldade de obter o ROI, né, o retorno do investimento. Mas por que isso acontece? Mais para frente eu vou explicar. E por que as provas de conceito falham? Existe, nessa pesquisa, quase todas as empresas envolvidas experimentaram alguma falha durante a prova de conceito, né? Quase 1/3 das provas de conceito falham. E a dificuldade de dimensionamento ocorre principalmente na integração dos vários componentes que envolvem uma implementação de internet das coisas, né? Esse problema ele é ainda mais desafiador à medida que você contrata diferentes fornecedores para entregar uma mesma solução, né? Então, 1/3 das empresas apontam alto custo para escalar essas soluções, tá? Como é que está o Brasil em relação à internet das coisas, né? Em 2019 foi aprovado um Plano Nacional de Internet das Coisas, que ele visa identificar o impacto de IoT no Brasil, definir as verticais que seriam incentivadas, as principais verticais que se beneficiariam dessa disciplina de internet das coisas e estimular o desenvolvimento para que o Brasil ganhe competitividade, né? E esse projeto selecionou 4 verticais, que foram as verticais de cidades, saúde, agro e indústria. Tá? Foram as 4 verticais selecionadas. Muitas soluções elas são aplicáveis a várias indústrias distintas, né? A mesma solução eu consigo aplicar em várias indústrias, mas você acaba tendo essas como mais incentivadas pelo governo. E logo após isso, a gente vê um incentivo do governo muito grande. O governo aprovou a desoneração dos impostos de telecomunicação para acelerar o desenvolvimento da adoção de tecnologia de internet das coisas. O governo inaugurou um centro de desenvolvimento de internet das coisas em Sorocaba recentemente. O BNDES, junto com a Qualcomm, lançaram um fundo de 240 milhões para incentivo de projetos de internet das coisas. Então, a gente tem visto um movimento do governo muito grande no incentivo, no fomento da utilização dessas soluções. Tá? Mas, Alex, o que envolve uma solução de internet das coisas? Toda solução de internet das coisas ela tem pelo menos esses 4 pilares, que são as coisas, que é o que nós queremos medir, o que nós queremos monitorar, os sensores e atuadores que a gente vai conectar nessas coisas para que ele consiga extrair essas informações e enviar para a gente, as redes de telecomunicação, que são o meio pelo qual os sensores enviam esses dados coletados, e a internet, que é onde a gente recebe todos esses dados de campo, a gente dá tratamento, transforma os dados em informação que sejam úteis para o negócio. Alex, mas me dá exemplo de coisas. O que está sendo monitorado hoje? Eu separei aqui alguns exemplos de algumas indústrias, mas assim, hoje a gente consegue monitorar qualquer coisa utilizando soluções de internet das coisas. Em indústria, a gente vê muito equipamento industrial, controle de estoque, controle de funcionários, controle de ambientes. Saúde, a gente vê ativos, staff, pacientes, equipamentos, medicamentos. Em agro, a gente vê controle de máquinas, controle do solo, controle do ambiente, controle dos animais.
Em cidades inteligentes, a gente já vê uma adoção muito forte agora de medidores de consumo inteligentes, de tráfego, iluminação pública, enfim, são várias as coisas que podem ser monitoradas com soluções de internet das coisas. E quando a gente entra nos sensores, existem infinitos tipos de sensores também para todas essas aplicações. Aqui eu separei alguns exemplos também, mas são bem limitados esses exemplos. Mas sensores de ambiente, a gente consegue medir temperatura, umidade, luminosidade, presença de gás, a presença de som. Eu tenho sensores de proximidade, como crachás, sensores de presença, câmeras. Eu tenho sensores de máquina, como sensores de telemetria de veículos, medidores inteligentes, sensores industriais que atuam na medição de vibração, pressão, vazão, enfim, inúmeros. E sensores químicos também. Isso são só alguns exemplos, mas existem vários outros tipos de sensores também. Nos sensores químicos, é interessante que a gente já tem sensores de solo que analisam umidade do solo, presença de algum agrotóxico, alguma substância no solo, e até pílulas ingeríveis, em que essas pílulas o paciente ingere e de dentro do seu organismo ela te manda sinais após detectar a presença de algum componente químico dentro do seu organismo. Tá? E para enviar essas informações, quais são as formas, né? Existem várias formas de comunicação. Eu acho que isso é o que torna, pelo menos para mim, os projetos de IoT tão desafiadores, né? Tão estimulantes. Por quê? Apesar de nós termos o mesmo segmento de negócio, buscando a mesma solução, eu posso ter uma implementação completamente diferente, porque as coisas são de outros modelos, então eu preciso de outros sensores, as redes de comunicação para atender esse cliente vão ser outras. Então, assim, se alguém tentar te vender um projeto de prateleira de IoT, desconfie, porque isso geralmente não existe. Projeto de IoT é um projeto muito customizado. Tá? Aqui a gente viu alguns exemplos de redes de comunicação que são utilizadas, mas existem várias outras. Aqui as mais comuns que vocês devem com certeza já ouviram falar, como Bluetooth, RFID, Wi-Fi, as redes de comunicação celular, 2G, 3G, 4G, LTE e até o 5G, que está sendo tão falado, né? Mas existem outros meios de comunicação também, como rede mesh, Zigbee, ultra wideband, redes de baixa potência, como LoRa, Sigfox e Narrowband IoT, que são redes que chegaram relativamente há pouco tempo, mas que elas têm um foco muito grande em internet das coisas, porque elas se caracterizam por transmissão de pacotes de dados menores, mas com uma distância muito grande e um consumo de bateria muito baixo. Então, por isso, elas são adequadas para projetos de internet das coisas. E, além disso, a gente tem o quarto componente lá, que é a internet, né? Onde a gente recebe essas informações, onde vão ficar essas informações, se vai ficar na minha casa, ou se vai ficar na nuvem, enfim. Cada caso é um caso. Mas, Alex, será que se eu definir esses 4 componentes, eu já tenho o meu projeto de IoT? Aí que tá, não. Quando a gente fala de um projeto de IoT, existem vários outros componentes que a gente tem que pensar. A primeira questão para a gente pensar num projeto de IoT é qual o problema. Qual o problema que você quer resolver? Isso é fundamental para que você pense na adoção de uma solução IoT para definir se a solução IoT é a recomendada ou não. Muitas vezes eu vejo a IoT é muito legal, né? Então a gente consegue resolver qualquer coisa com a IoT. Então todo mundo se empolga às vezes, quero fazer com a IoT, mas cara, será que você precisa efetivamente de IoT? Será que não dá para resolver de uma forma mais barata? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir qual é o objetivo da solução, né? Qual o problema que você quer resolver. Depois você tem que ver qual é o custo direto desse problema, o direto e o indireto que você tem com esse problema. A partir daí, você define o que deve ser monitorado, né? Qual a coisa para resolver esse problema, qual é a coisa que eu preciso monitorar. Quais são as informações
que eu preciso extrair para obter o resultado que eu preciso. Com que frequência eu preciso enviar essas informações para que eu consiga monitorar da forma adequada e atingir os meus objetivos, né? E não só a frequência de captura dos dados, mas a frequência de envio desses dados também. Muitas vezes, você, por exemplo, medição inteligente, dando um exemplo claro aqui, você quer ter a medição do cliente hora a hora. Para quê? Para você saber quais são os picos de consumo em cada horário. Só que você precisa dessa informação em tempo real? Não. Você pode consolidar essas informações e enviar essas informações uma vez por dia, por exemplo. Então, isso é uma coisa que faz diferença no custo da solução, que tem que ser pensada, né? E aí a gente vai para a coisa que tem que ser monitorada. Será que ela possui todas essas informações? Será que as formas de comunicação para eu extrair esses dados, ela possui alguma forma de me disponibilizar esses dados? Por exemplo, máquinas muito antigas, elas não têm nenhuma saída de dados, saída de informação. Será que eu consigo extrair as informações dela? É necessário algum protocolo para que eu consiga me conectar nela específico? Você comprou um equipamento, por exemplo, da Siemens, e a Siemens disponibiliza esse protocolo para comunicação com você, né? Eu consigo extrair essas informações na frequência que eu defini lá na resolução do meu problema. Aí a gente vai para os sensores. Os sensores, eles conseguem se conectar, ler e enviar essas informações do dispositivo que eu quero monitorar? O sensor, esse é um ponto interessante. O sensor, será que ele é robusto o suficiente para trabalhar nas condições às quais eu estou exposto? Pensando no cenário de vocês, que é um cenário de obra, por exemplo, inicial, você tem que ter muito cuidado com o tipo de sensor que você vai colocar num canteiro de obra, para que esse sensor não se danifique, porque é um ambiente hostil. Ele é um sensor que precisa ter uma categorização de IP mais alta, por exemplo, né? Outra coisa interessante, esse sensor ele possui fonte de energia, quer dizer, eu vou botar ele no equipamento, esse equipamento tem como fornecer energia ou eu preciso de bateria nesse sensor? Quanto tempo essa bateria vai durar, né? O alcance da antena desse sensor, ela é suficiente para atender a minha solução? Quer dizer, eu tenho um Wi-Fi na fábrica, mas será que o Wi-Fi ele vai chegar no meu sensor, ou até uma outra solução, quando a gente pensa em terreno aberto, uma solução de LoRa, Sigfox, será que eu tenho cobertura nesses locais para enviar os dados? Se minha rede estiver fora, se eu tiver sem rede de comunicação, como que eu faço para armazenar esses dados? Enfim, segurança. Qual é o custo de cada sensor? Nas redes de comunicação, a gente tem que pensar na cobertura necessária, o tamanho dos pacotes de dados, quais as formas de garantir a segurança da comunicação, se essa rede está disponível ou não. Quando eu penso em software, as funcionalidades, será que o software tem as funcionalidades que eu quero? Será que é melhor desenvolver internamente ou contratar uma solução de mercado? Quando eu vou para a infraestrutura, quais são as necessidades de armazenamento, de processamento? Serviços de campo, isso é interessante. Será que o meu time que vai fazer as manutenções, eu tenho um time dedicado para fazer instalação e manutenção desses componentes em campo? Esse time tem conhecimento desse tipo de equipamento, desse tipo de solução? E outra coisa, o monitoramento. Muitas soluções de IoT, elas acabam falhando porque você começa monitorando você começa implementando essas soluções, só que ao longo do tempo você percebe falhas de comunicação, tem equipamentos que param de se comunicar, tem equipamentos que se danificam. E o que acontece com isso? Se você não tiver alguém monitorando,
essa falta de comunicação ou anomalia nas informações que os dispositivos estão enviando, você acaba tendo você acaba desacreditando a solução. Por quê? Porque na hora que o usuário, na hora que o cliente precisa da informação, ela não está lá. Por quê? Porque o dispositivo está sem comunicar há uma semana. Mas ninguém viu isso? Não, ninguém viu. Então, você precisa ter um monitoramento. E, além disso, a segurança de todos esses dados que estão trafegando dentro do seu ambiente. Então, são muitos fatores que você precisa se preocupar. Aqui eu falei só alguns, eu acho até que estava falando demais sobre isso, mas eu acho que o importante é vocês entenderem que para cada um desses componentes, existe uma série de perguntas que têm que ser respondidas antes de vocês iniciarem o projeto de internet das coisas de vocês. Tá? Então, quando a gente vai implementar um projeto de internet das coisas, existem 3 formas distintas de fazer esse tipo de implementação, né? A primeira desculpa. A primeira seria você fazer essa implementação por conta própria, né? Uma operação, a minha TI da minha empresa, ela vai fazer essa implementação. A segunda seria a contratação e desenvolvimento com componentes separados. Quer dizer, eu vou contratar uma empresa para fazer a telecom, eu vou comprar os sensores, eu vou contratar uma empresa para fazer o software, vou contratar outra empresa para fazer o monitoramento, ou eu vou fazer o monitoramento, né? E a terceira seria a contratação de uma solução de ponta a ponta. Quer dizer, eu vou contratar uma empresa que vai me entregar tudo e eu não vou ter dor de cabeça com nada. Tá? Quais são as principais características desses modelos e as vantagens e desvantagens, né? Quando a gente vê uma operação própria, você acaba fazendo o desenvolvimento interno dos sensores, da telecom, dos sistemas. Quais são os prós desse tipo de solução? Você acaba tendo um diferencial competitivo no mercado para soluções de nicho. Então, se eu tiver enxergar dentro do meu nicho de mercado uma solução que vai me trazer um diferencial competitivo com os meus concorrentes, talvez faça sentido. Quais são os contras, né? Você tem um time to market bem mais longo, você precisa de uma equipe multidisciplinar para atender todos aqueles componentes que eu falei lá. Os custos de implementação e operação são dedicados, eles não são compartilhados, né? Você tem riscos altos de falha de projeto em alguma dessas pontas. Se uma daquelas componentes falhar, o seu projeto pode falhar, né? Existe muita falta de conhecimento dentro das empresas das tecnologias. A gente tem dificuldade hoje de encontrar profissionais especializados. E você tem uma menor previsibilidade dos custos. Quer dizer, você começa com um projeto pequeno, que você acredita que vai ser suficiente, só que quando você começa a escalar esse projeto, você começa a ver os custos se descontrolando. Tá? Então, a indicação para esse tipo de implementação é para aqueles projetos de pequeno porte, para provas de conceito ou projetos de P&D, né? É o que a gente recomenda. Quando a gente fala de contratação de várias empresas, cada uma fazendo um papel distinto, né? A gente tem um pró, que é a maior concorrência, né? Provavelmente você vai pagar menos em cada um daqueles componentes lá. Você não tem a bitributação, né? E a possibilidade de substituição de fornecedor de forma mais simples. Quer dizer, eu estou com um cara que está me dando dor de cabeça em um componente, eu vou trocar só ele e vou manter os outros, né? Como contras, você tem uma matriz de responsabilidade muito mais complexa. Quer dizer, quando você tiver um problema efetivamente no campo, que você não tiver um dispositivo que não está comunicando, por exemplo, o cara do sistema vai dizer que está tudo ok, o cara do field vai dizer que instalou direito, que estava funcionando, o cara da telecom vai dizer que a telecom dele está funcionando, e no fim das contas você não vai ter seu problema resolvido. Então essa acaba sendo uma grande dor de cabeça, né? A complexidade de contratação e gestão é maior, você acaba tendo diferentes níveis de serviço, cada empresa vai ter um nível de serviço diferente, né?
um time to market também longo e um risco alto também de falha de um desses componentes acabar trazendo um problema para o projeto. Então, quando que a gente recomenda esse tipo de implementação, né? Quando não houver a possibilidade de contratação do end-to-end ou de desenvolvimento interno. Então, você contratar somente itens pontuais. Eu vou contratar, por exemplo, uma empresa que faça 3 dos componentes e vou deixar, vou contratar direto só a telecomunicação, né? Então, você acaba abrindo um pouco o leque, mas você reduz o seu risco. E no terceiro é quando você contrata uma empresa que faça o end-to-end. E quais são os benefícios disso, né? Você tem um menor time to market, um menor custo de gestão, porque você vai ter um interlocutor só, né? A matriz de responsabilidade está muito clara, o que é responsabilidade minha, o que é responsabilidade sua. Quando tiver um problema em qualquer um dos componentes, você só vai reclamar que você não está vendo a informação que você tinha que ver. Um menor risco de problemas de projeto, porque essas empresas, elas geralmente têm experiência de projetos anteriores, né? Um fator muito importante é que essas empresas que fazem isso, elas compartilham os custos. Então, você não tem uma equipe dedicada por cliente, né? Essa equipe é dedicada geralmente para soluções IoT, e você acaba pagando uma fatia desses recursos somente, né? Você não precisa ter recursos dedicados, o que acaba barateando. E os custos são fixos, né? Você não vai ter susto de um mês para o outro você ter uma conta muito mais alta do que você estava prevendo. Os contras são que você tem um processo de contratação mais longo e mais complexo, né? Um risco da continuidade do negócio, quando você quiser substituir essa, você vai ter uma dificuldade maior, né? E a necessidade de consenso entre várias áreas para você selecionar um único fornecedor. Esse é um outro desafio. Mas a indicação é para qualquer tipo de projeto de internet das coisas, ele se aplica, né? E, Alex, como que eu calculo o ROI do meu projeto? Quando a gente pensa num projeto de IoT, para facilities principalmente, eu coloquei aqui algumas soluções, mas são infinitas, né? A gente tem aqui exemplo de, você pode medir o consumo de energia, medir o consumo de água, temperatura de ambientes, geladeiras, gestão de vagas, vending machines, iluminação, consumo de gás, predição de falha de equipamentos dentro das edificações. Enfim, o cerne do problema aqui, para você calcular o seu ROI, é aquilo que eu falei. A IoT é muito legal. Dá para controlar qualquer coisa. Então, você tem que definir muito bem qual é o problema que você tem. Eu já vi muita empresa comprando uma solução porque era muito legal, que ia dar um controle muito grande, e realmente deu um controle muito grande, mas a empresa não tinha prejuízo com isso. Então, o projeto não traz o ROI. Então, quando a gente pensa em facilities, existem duas formas de você trazer o retorno desse investimento. A primeira, é você identificando realmente que você tem um problema de custo, que está te trazendo um custo muito alto de determinado tipo de coisa, por exemplo, uma falha num equipamento, falha num aparelho de ar, que traga prejuízos para a empresa, enfim. Ou vazamentos dentro da sua rede de água, é outro exemplo. E o segundo é na valorização do empreendimento, né? Você pode, através da venda de uma visão de um empreendimento mais tecnológico, você conseguir trazer o payback desse investimento até no primeiro ano, se for o caso. Quer dizer, pensando como cliente aqui, quem não gostaria de ir para um apartamento ou para um empreendimento onde você tivesse um aplicativo em que você conseguisse controlar o consumo de energia da sua unidade, o consumo de água, você ser avisado quando você tiver algum vazamento de água, controlar a temperatura, saber quantas vagas tem. Quer dizer, você acaba conseguindo trazer uma valorização do seu empreendimento, atrelando tecnologias para que aumentar o valor de venda
e até trazer uma recorrência mensal associada a esse tipo de serviço, né? Isso eu já vi acontecer em vários empreendimentos, onde você consegue colocar, por exemplo, essa medição de consumo dos clientes e cobrar dele uma tarifa mensal para que ele tenha acesso a esse aplicativo online. Então, isso traz efetivamente uma valorização e até uma receita extra, receita adicional, né? Aí, passando aqui para alguns casos de uso que são interessantes que a gente já implementou, mostrando a vida real, né? Esse é um caso de uso de uma das maiores concreteiras do Brasil, é um caso de uso público, tá? Saiu até no Jornal Nacional. Qual é o desafio deles? Eu acho que vocês conhecem de cor e salteado, mas o concreto ele tem validade, né? Ele não pode ficar muito tempo em transporte, porque senão ele perde qualidade. Então, esse era o desafio desse cliente, e ele precisava, no fim das contas, ele precisava de duas coisas: um controle do estágio, do status em que cada betoneira dessa estava, quer dizer, se ela estava fazendo a carga, se ela estava fazendo a descarga, se ela estava fazendo a lavagem, enfim. E a previsão de chegada dessa betoneira na obra, né, para que a obra não pare, não seja paralisada, né? A gente implementou essa solução, e essa concreteira ela conseguiu um aumento de 15% na produtividade e de 20% na pontualidade da entrega. Então, hoje em dia, ela consegue dizer em tempo real quanto tempo vai levar a betoneira para chegar na sua obra, e ela consegue evitar aquela fila, né, que fica na obra com várias betoneiras, para que vocês possam otimizar a obra e nunca paralisar, né, que é um grande desafio. Esse é um caso de localização indoor, né? Qual é o desafio? O desafio é que empresas de alimentos, né, que elas possuem áreas refrigeradas, existe uma legislação que diz que o funcionário ele tem que ficar 1h40 na área fria e 20 minutos na área quente, na área de repouso térmico, né? E as empresas elas sofrem porque elas recebem ações judiciais por falta de controle desse tipo de informação. A gente implementou uma solução, né, que consegue monitorar a jornada do funcionário dentro dessas áreas e consegue avisar em tempo real para os clientes se tem alguém cometendo alguma infração ou não. E com isso você acaba reduzindo a quantidade de processos e reduzindo o prejuízo que a empresa tem. A mesma solução de localização a gente aplica dentro da Tivit, onde a gente consegue monitorar os ambientes, os nossos escritórios, dizendo quantas pessoas tem por local, prevenir a aglomeração, por exemplo, agora por conta do Covid, né? A gente consegue ver os horários de pico dos sites, ver quais as salas, os ambientes que estão em uso ou que não estão em uso, que ficam mais ociosos, para que você consiga ter uma otimização desses espaços. Enfim, uma série de informações que você consegue para gerar um retorno, né, gerar inteligência, gerar informação e inteligência para que a gestão consiga tomar decisão. Essa mesma solução ela pode ser utilizada, por exemplo, em shoppings, integrada com realidade aumentada, e você conseguir fazer uma navegação indoor da pessoa chegando numa loja, né? Vamos supor que eu chegue num shopping, num empreendimento, e eu queira saber onde é a loja tal. Hoje a gente tem aqueles totens, né, onde a gente acompanha isso. A gente, através desse tipo de solução, consegue disponibilizar um aplicativo onde o usuário teria a visão no estilo Waze, né, no seu próprio aplicativo, até ele chegar na loja. Mas qual é a vantagem disso?
você pode associar isso a um marketing de localização, né? Você sabe qual é as informações daquele cliente, né? Você sabe que é um homem de 40 anos, por exemplo, e você pode, a partir do momento que ele passar na frente de uma loja, enviar uma promoção para ele em tempo real, né? Associada à localização que ele está. Você também tem soluções para gestão de temperatura, onde você consegue monitorar a temperatura dos ambientes, acabar com aquela questão das pessoas reclamando da temperatura alta ou tem temperatura muito baixa, você não precisar ter uma pessoa para enviar lá, ou até em refrigeradores que acabam sendo importantes para a manutenção de algum tipo de comida ou de medicamento, você conseguir acompanhar e ter informações em tempo real. O outro que eu já falei, de medição de consumo de água, gás, energia, onde você consegue ter uma visão não só do consumo, mas definir metas, o próprio cliente definir metas de consumo para ele, identificar eventuais vazamentos de água. Teve uma implementação de um parceiro nosso que eles implementaram a solução de gestão de água, né, medição de água em um shopping. E no primeiro mês o projeto se pagou, porque identificaram um vazamento gigante lá. No primeiro mês o projeto todo se pagou, né? Então, coisas como essa que trazem um retorno bem interessante. Bom, pessoal, era isso que eu tinha mais ou menos para falar para vocês, para compartilhar com vocês. E fico aberto aí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão. Muito bom, Alex. Pessoal, a gente convidou o Alex para dar essa aula aí para a gente, porque a gente sabe que é um assunto muito novo. O nosso setor ele está atrasado, né, Gabriel, em relação a outros setores. A gente tá começando agora um movimento de mais tecnologia, né, de foco em processos. Então, o nosso objetivo aqui era trazer essa aula geral para a gente abrir a cabeça para todas as tecnologias que existem, como vocês viram aí já em outros setores, também para os nossos, né? Porque a gente sabe que tem muitos problemas em comum ou problemas específicos do nosso setor que já tem solução. Então, o nosso objetivo era trazer aqui um pouco desse mundo, né, para vocês começarem a se questionar internamente, onde que a gente pode melhorar como setor, e como eu falei, tanto na parte de canteiro de obras, quanto na parte de gestão do imóvel também, né? Sim. E eu deixo aqui meus contatos, pessoal, vocês fiquem à vontade para me contatar se vocês tiverem alguma dúvida. Eu estou à disposição, utilizo muito o LinkedIn, quem quiser me adicionar lá, fica à vontade, e a gente pode conversar. Tem uma dúvida aqui, Alex. Diga, Rodrigo. Do Xisto Avancini. Ele está com uma dúvida com relação à LGPD, né? Que a IoT também terá um impacto, só vai sofrer com a legislação de dados, sobre quem já vem implantando este sistema, se já estão pensando nessa questão. Sim, na verdade, hoje, pelo menos as grandes empresas com as quais eu tenho conversado, a Tivit, por exemplo, todas as nossas soluções elas já são totalmente aderentes à LGPD. A gente não pode colocar nada no mercado que não seja aderente à LGPD. Então, essa é uma informação essas são informações que dependem muito do que a gente está coletando, né? Quando a gente coleta dado de usuário, de funcionário, é uma coisa muito mais sensível. Mas quando a gente coleta dados de ativos, por exemplo, são dados que você não tem tanta exposição à LGPD. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma segurança que vai de ponta a ponta, né? Desde do dispositivo até a camada de aplicação,
para que a gente possa se resguardar desse tipo de risco. Nesse caso, eu posso até dar o exemplo do que a gente faz na Connect Data também, né? Porque como a gente faz o rastreamento de diferentes características, né? Tanto pessoas, equipamentos, materiais, é exatamente isso. Materiais e equipamentos geralmente não tem tanta complexidade, mas quando a gente começa a entrar nos dados sensíveis de pessoas, né? O que a gente faz é tanto tratar com a criptografia, né? Ter uma certa segurança, e dependendo do cliente, a gente só faz uma correlação de banco de dados, né? Ou seja, dentro do nosso sistema, a gente não trata os dados de clientes, de pessoas, funcionários dentro do nosso sistema, mas faz uma correlação do identificador com o banco de dados, seja de recursos humanos ali do cliente. Então, assim, as empresas realmente elas já estão se preparando para isso, né? Exige uma certa preparação, tem uma certa complexidade, mas já existe um direcionamento, né? Até mesmo para atendimento legal. Não. O interessante de projetos de internet das coisas é que você consegue sim calcular o retorno do investimento, ele não é tão imprevisível. A coisa que você precisa fazer efetivamente é levantar bem todas as suas premissas, quais são as suas dores, quais são os custos dessas dores, para que você consiga calcular o retorno do investimento. Não são todas as aplicações que as pessoas gostariam que trazem um ROI. Mas com a IoT você consegue definir muito bem qual é o retorno do investimento. Quando a gente fala de projetos de inteligência artificial, você já tem uma subjetividade muito maior nesse tipo de projeto. Por quê? Você não sabe os dados que você vai encontrar, as tendências que você vai encontrar para garantir um retorno do investimento. Né? Você tem ideia do que pode vir a trazer, mas você não pode garantir. Então, quando a gente fala de um projeto de inteligência artificial, ele acaba tendo um retorno de investimento mais subjetivo. Ele não é tão Perfeito. Eu tenho só uma questão, a gente já está quase lá no tempo. Você falou muito de conectividade, né? E que realmente cada projeto ele vai ser moldado ali conforme a necessidade, caso de uso específico, né? Uhum. Hoje a gente fala muito de ubiquidade, né? De um único sistema que ele atenda a diferentes tipos de casos, tanto em relação às tecnologias de coleta, quanto às tecnologias de conectividade, né? Eu até Sim. falo isso porque quando a gente começou todo o processo lá atrás da Connect Data, de depósito de patentes e tudo mais, nosso principal ponto era esse, né? Como que a gente desenvolveria uma tecnologia que ela fosse modular, que ela fosse híbrida, tanto na coleta de dados quanto na transmissão desses dados. E realmente era uma coisa muito nova. Como que você vê o mercado se adaptando a isso, né? Porque principalmente quando a gente fala de canteiros de obras ou, enfim, de obras de infraestrutura, isso é um desafio muito grande que a gente encontra hoje para aplicação de projeto e tecnologia. Esse, na verdade, Gabriel, é um dos principais fatores pelos quais eu acredito na contratação de uma única empresa que forneça a solução de ponta a ponta. Por quê? A gente tem muitos sensores que são desenvolvidos para uma única tecnologia de telecomunicação. A gente tem diferentes coberturas no país, né? Quer dizer, a gente tem um país muito grande de dimensões continentais, onde as áreas urbanas a gente tem uma conectividade relativamente boa, mas quando a gente se afasta um pouquinho, a gente já não tem conectividade. Então, para mim, é fundamental que isso não seja uma questão para o cliente, né? O cliente não pode ficar responsável por definir qual é o meio de comunicação, qual o sensor. Ele tem que entregar essa dor de cabeça para uma pessoa, uma empresa que tem o capability para atender, entregar a informação para ele, né? Seja ela usando mais de um dispositivo, usando mais de uma rede de comunicação, usando um dispositivo em uma região, outro dispositivo em outra, um dispositivo em um tipo de equipamento, outro dispositivo em outro tipo de equipamento, enfim. Eu acho que essa questão ela não deveria ser
uma dor para o cliente, porque ela realmente, eu acho que é o ponto mais difícil de você gestionar na implementação de um projeto de internet das coisas. É claro que quando a gente fala assim, vou falar de uma planta minha, de um empreendimento que está em um determinado local, você consegue ter uma previsibilidade muito maior. Mas quando você escala isso, eu vou falar de todos os meus empreendimentos no Brasil, você começa a ter uma dificuldade muito grande desse tipo de gestão. Ótimo, excelente. Realmente é um dos principais desafios que a gente enfrenta do lado de cá. Mas, bom, se não tem nenhuma questão, se o Rodrigo quiser colocar alguma coisa, a gente tá chegando aí Eu no fiquei com final. uma questão, bom, eu sou bem mais leigo, né? Meu negócio é mais o tijolo do que tecnologia, mas eu fiquei um pouco surpreso com relação ao principal problema acusado ali na pesquisa que você colocou, que é o alto custo da escalabilidade, né? A tecnologia normalmente tem o contrário, né? O que acontece que um IoT que tem esse problema? Aí que tá, é porque grande parte das empresas, elas começam a implementação querendo fazer dentro de casa, por exemplo, né? Eu vou fazer dentro de casa ou eu vou contratar uma empresa que tem um capability. Quando você faz dentro de casa, você vai precisar, inicialmente, quando são poucos dispositivos, você acaba fazendo com o seu time ali de TI. O cara ali acha um dispositivo, qualquer coisa você pergunta para o fornecedor, vê uma telecom aqui, quem vai instalar vai ser o nosso cara de field mesmo, enfim, ele faz dentro de casa. Aí está funcionando muito bem para 50 dispositivos, cara. Está funcionando muito bem. Vamos para 1000? Aí ele vai precisar de um cara específico para sistema, um cara específico para telecom, para gestionar a telecom, ele vai precisar de um cara específico para analisar o hardware, um cara para monitoramento, vai precisar de time de suporte 24/7 para atender a solução, ele vai precisar de field no Brasil inteiro, porque ele escalou a solução para o Brasil inteiro. E aí, quando ele bota toda essa infraestrutura dedicada dentro do projeto, o projeto não dá ROI. É muito difícil de escalar, porque o custo aumenta, entendeu? Quando ele estava com aqueles 50 só ali em São Paulo, capital, estava tranquilo. Quando eu escalei para 1000 no Brasil todo, aí o buraco é um pouco mais embaixo, entendeu? Sim. E o que a gente pode esperar de mudança com o 5G? O que vai ter de grande mudança? Olha, Se é que vai ter alguma, né? Rodrigo, sinceramente, eu acredito que hoje 90 a 95% dos casos de uso já sejam atendidos com as soluções de telecomunicação que estão disponíveis hoje. Qual é a diferença do 5G? O 5G ele tem uma latência muito menor. O que isso quer dizer? Que o tempo de envio de uma mensagem e de retorno dela é muito menor. Uma banda muito maior, então ele consegue trafegar informações com um volume muito maior. Só que o alcance também é muito menor. Então, quando a gente fala de soluções de 5G, ela é muito focada. Eu acho que ela vai fazer muita diferença para soluções em que você precisa de um volume de dados muito grande em tempo real. Aí eu vejo soluções de vídeo monitoramento, soluções de carro autônomo, por exemplo. São casos de uso que eu acho que o 5G ele vai impulsionar muita coisa, né? Agora, os outros casos de uso para cidades, para facilities, você não precisa de muito volume de dados monitorado em tempo real. Então, você não precisa de 5G, entendeu? Eu acho que esse é o principal fator. Porra, legal demais. Sensacional. Bom, pessoal, vamos respeitar o nosso tempo aqui de 1 hora, foi muito bom. Alex, espero poder te convidar lá no Secov presencialmente, depois que essa pandemia finalmente terminar, Com certeza. que é sempre melhor, né? A gente já está sentindo falta. Sem dúvida. Mas obrigado pela aula que você deu, pelo teu tempo, foi muito bom, muito positivo.
positivo. E lembrando também que os nossos eventos sempre ficam gravados no canal do YouTube do Secov, e hoje também foi transmitido pelo canal do YouTube da Tivit, ao vivo. Legal. Bom, eu que agradeço aí a oportunidade, Rodrigo. Com certeza a gente vai estar junto aí quando essa loucura acabar. E agradeço aí a audiência, a oportunidade de contar um pouquinho do que a gente tem visto no mercado. E fico à disposição para quem quiser me contatar e para eventuais novos bate-papos. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Alex. Obrigado a todos que participaram. E estamos aí, né? Tanto o Alex quanto nós estamos abertos aí para qualquer aprofundamento ou esclarecimento que quiser nesse momento. E, Alex, como eu falei, eu espero que seja a primeira de muitas. Acho que Com tem muito para a certeza. gente conseguir evoluir aí com a aplicação de tecnologia dentro do setor da construção, enfim, em todos esses aspectos, né, que a gente discutiu aí, toda a cadeia de valor, desde a área de terrenos, smart cities, até canteiro de obras, uso de operação. Então, acho Sem que tem dúvida. bastante coisa aí para a gente desenvolver nesses próximos anos. Muito obrigado aí, a gente tá aberto, vamos trocando. Show, Fechado, parabéns, Gabriel, parabéns pela organização, ter trazido o Alex e a Tivit foi inédito aqui no Secov, tenho certeza que vai ajudar a abrir a cabeça do pessoal, né, para o setor continuar essa toada que está entrando. Tchau, tchau, pessoal, Obrigado, obrigado a pessoal. todos. Grande Tchau, abraço. pessoal. Obrigado.